Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Tio Jubi e estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um vídeo sobre Harry Potter. Tudo começa em 1965. Tudo começa, neste ano nasce Martin Phillips, um mestiço genial que foi criado com muito amor e carinho. Ele aprende desde cedo sobre ser sempre gentil e fazer o bem. Sua mãe, que era uma mulher de descendência africana e estudou na escola da África, o ensina desde cedo a usar magia sem as mãos, o que lhe deu um gigante talento. E em 1976 ele vai para Hogwarts. Primeiro ele consegue sua varinha no Olivaras, que era uma comadeira de abeto com núcleo de corda de coração de dragão. 13 Flexibilidade surpreendente barulhenta, o garoto cai na Grifinória, e em seus anos lá ele acaba fazendo amizade com os alunos, inclusive com os mais velhos, como Remus Lupin. No ano de 1969 nasce um pequeno garoto chamado Rezart. Ele era um nascido trouxa que despertou a magia bem jovem, sendo filho de um bilionário filantrópico, dono de uma empresa de tecnologia, e de uma policial. Aos 4 anos ele desperta a magia, e sempre se destacou, não por ser um grande gênio, embora fosse, mas por ser muito bagunceiro e por viver fazendo besteiras. Um ano após o nascimento de Rezart, nasce Stephen Strange, filho de um grande psicanalista, e de uma bruxa de sangue puro. No primeiro dia de sua vida Stephen desperta a magia e era um metamorfo mago. John foi criado desde cedo para ser muito esperto, onde seu pai o ensina bastante sobre psicanálise por seu pai. No mesmo ano, porém meses depois do nascimento de Stephen, nasce Brandon Miller. Seus pais o abandonaram no dia do seu nascimento, e ele foi criado em um orfanato. Sofreu bastante bullying por ser diferente e introvertido, mas sempre se dedicou a aprender mais. Um dia aos 4 anos Brandon faz uma de suas aventuras noturnas, onde ele foge e fica vagando por aí, seja pelo orfanato, ou pelas ruas de Londres. Numa noite fazendo suas aventuras, que ele invadiu a sala de arquivos para ter um pouco de emoção, já que ele sempre as restringia por não querer machucar os outros. Foi nesse dia que ele resolveu tirar proveito para olhar sua ficha, onde surpreendentemente havia uma carta escrita por seus pais que deveria ser entregue quando ele fosse adulto, e ao ler essa carta, seu mundo desabou. Embora não demonstrasse, ele achava que os seus o amavam e haviam sofrido algum acidente, mas carta revelou que eles o largaram simplesmente porque ele era amaldiçoado. Nada dava certo com ele por perto, e, pela primeira, suas emoções saírem, gerando uma explosão mágica tão intensa que quebrou alguns móveis daquela sala. Para sua sorte, ninguém acordou. A partir desse dia, Brandon se dedicou única e exclusivamente a dominar essa maldição e usá-la a seu favor. Com o tempo, conseguiu usar ela para mexer objetos, afastar as coisas, acender velas e até mesmo manipular levemente os sonhos e as mentes de pessoas mentalmente fracas. Só para deixar claro, não é nada comparável a uma varinha. Na verdade, elas só funcionam porque ele as utiliza em trouxas. E assim mais tempo se passou, com ele distante das pessoas, mas não porque queria protegê-las ou por se sentir excluído como antigamente. Agora, ele via cada pessoa ali como inferior a ele. Enquanto Stephen vê as pessoas ao seu redor como um copo de vidro, frágeis, mas úteis. Em 1980 Rezart entra para Hogwarts, vai até o Olivaras e ganha uma varinha de madeira de videira com núcleo de pena de fênix, 10 3/4, flexibilidade, bastante flexível. E é colocado na casa de Sonserina e Hogwarts. Ele faz amizade com diversas pessoas, inclusive com os alunos mais velhos, como Sirius Black, Tiago Potter e Martin Phillips. Rezart também acaba fazendo uma certa idolatria. Ele se destaca pelo seu talento natural e suas habilidades, mas sendo muito travesso e muito despreocupado, ele acaba indo mal em algumas matérias. Enquanto ele era excelente em matérias como feitiços, defesa contra artes das trevas, transfiguração, duelos e voo, ele era péssimo em matérias como poções, história da magia e herbologia. E isso acaba fazendo com que ele repita o primeiro ano. Em 1981 James e Brandon estão em Hogwarts. Eles vão ao Olivaras e acabam ficando amigos lá mesmo. James pega a varinha, madeira de cedro com núcleo de pena de fênix, 12/4 e flexibilidade bastante flexível. E Brandon pega a madeira de amieiro com núcleo de corda de coração de dragão, 12 e flexibilidade ligeiramente elástica.
No trem, James e Brandon começam a se tornar grandes amigos, e Brandon passa a ser bem mais simpático com Steven. Em Hogwarts, Steven acaba sendo selecionado para a Grifinória, enquanto Brandon cai na Sonserina. Brandon e James conhecem Rezart na aula de feitiço, e Rezart, querendo impressionar, usa um feitiço de fogo. Quando o professor não estava vendo, todos riem e percebem que ele era o zoeira da turma, mas o destaque era a habilidade natural que James e Brandon tinham para a magia. James era impressionante bom, e Brandon foi descrito pelo professor como o melhor da classe. Depois de um tempo, Rezart, Steven e Brandon viram grandes amigos, e acabam conhecendo Martin Phillips, que se torna amigo deles e os apresenta para os alunos mais velhos. Martin também apresenta seus amigos a Lilian e Tiago, e Brandon vê em Lilian uma pessoa de coração puro, e vê nela a imagem de uma mãe. Isso faria com que com frequência ele fugisse da escola para visitá-la e levar presentes, e com medo de seu amigo ser pego, Steven e Rezart vão juntos. No dia 31 de outubro de 1981, Steven e Brandon vão até um certo local, fazer travessuras, mas no meio do caminho eles encontram Lord Voldemort. Steven dá a ideia de segui-lo, mas Brandon diz que isso era burrice extrema, e que ele poderia matar os dois com meio pensamento. Steven diz que ele não iriam batalhar com ele, apenas fofocar. Brandon, embora estivesse com medo, também estava curioso, e os dois vão para lá. Voldemort então ataca a casa dos Potter, e na hora em que ele iria matar o James, Brandon ataca ele pelas costas com Confringo, que é surpreendentemente defendido por Voldemort. Tiago rapidamente vai pegar sua varinha enquanto Voldemort começa a fazer seu discurso, dizendo que ele era um garoto muito insolente por tentar atacá-lo, e neste momento se prepara para usar o Avada-Kedavra, mas Steven aparece de frente a Voldemort e usa o Stupefy, que é devidamente devolvido a Steven e Brandon, que por pouco e sorte não acabam ficando gravemente feridos. Tiago então reaparece, e trava uma batalha com Voldemort, e com a ajuda dos garotos. Tiago acaba sendo assassinado e os garotos vão para dentro da casa, para perto de Lilian a defender. Voldemort então o sobe, e diz que Lilian não precisava morrer. A ruivinha diz que era para matá-la, mas não ao bebê nem aos garotos. Voldemort a chama de tola, e usa o Avada Kedavra em Lilian, e depois usa nos garotos, mas acontece uma explosão e o corpo de Voldemort é destruído, além de deixar os garotos inconscientes e uma parte da alma de Voldemort se prender no corpo de Harry, Steven e Brandon. Posteriormente Hagrid vai até lá e leva Harry até Dumbledore, além de pedir para que Sirius leve os garotos ao médico. Sirius, após levá-los lá, ele vai até o Rabicho e Pedro manipula a situação, dizendo que Sirius era um traidor, e causa uma explosão que mata alguns trouxas. Enquanto isso, os garotos são levados ao hospital e recebem a alta. O professor Dumbledore os perdoa, mas os pune, e sabendo de tudo o que aconteceu, os alunos de Hogwarts passam a chamar Steven e Brandon de heróis. Rezart fica muito feliz por tudo o que aconteceu, e vendo a situação, ele começa a pensar que um teleporte seria muito útil. Então ele começa a estudar sobre isso e cria luvas que teletransportam para qualquer lugar na qual ele tenha marcado, ou numa área de 15 metros. Os garotos seguem estudando e aprendendo inúmeros feitiços, mas enquanto isso, John Constantine liberta Sirius Black da prisão, e pergunta para ele o que aconteceu de verdade. Sirius explica tudo nos mínimos detalhes. John acredita em Sirius, e diz que embora ele acreditasse, seria impossível provar sua inocência, e que Sirius deveria ficar longe de Hogwarts. Sirius pede uma sugestão de onde ficar e John diz que ele pode vigiar o Harry, pois viver com trouxas às vezes é complicado. Sirius então fica vigando Harry de longe, e o protegendo como um guardião silencioso. Enquanto isso, John se reúne com Regulus Black. John explica tudo, e Regulus diz que Sirius é um gigante idiota de caçar o Pedro naquele momento, mas o entendia, pois a emoção superou a lógica. John diz que não era por isso que ele veio até ali, mas sim que Sirius vai precisar de cobertura, e diz que ele até o ajudaria, mas tem algumas coisas para resolver com um certo colega na Suíça. Regulus diz que está bem, e logo depois disso John desaparata dali.
Enquanto isso na escola, Steven se torna o mais habilidoso e poderoso de sua turma, e Brandon começa a criar feitiços e magias novas, como Rasengan, que criava uma esfera de energia em sua mão, e os clones das sombras, que criavam clones de vento que contêm 30% do poder do usuário. Rezard melhorou as habilidades de sua luva, e criou para Steven um manto que o fazia levitar, com o nome de Manto da Levitação. Com o tempo passando, John acaba explicando para Alvo Dumbledore a situação de Sirius, e passa a ficar mais tempo perto da escola de Hogwarts. John acaba conhecendo e fazendo uma grande amizade com as crianças, onde ele acaba sendo uma imagem de um pai para Brandon, e ensina às crianças diversas magias e feitiços. Rezard então decide criar uma equipe, para ajudar as pessoas, como um clã. Steven pergunta como iria se chamar. Rezard diz que o ótimo nome tem que ter algo relacionado à sombra, tipo um ninja, e Brandon pergunta, que tal Esquadrão das Sombras? Steven diz que é muito padrão, e Rezard fala, e se for Liga das Sombras? Todos acham legal, e criam ali a Liga das Sombras. Eles convidam Martin Phillips para a liga e ele aceita, e convidam também John Constantine. De começo ele pensa que era só um clubinho de crianças, mas, sabendo que 2 deles lutaram com bravura contra Voldemort, John decide aceitar, e diz que iria tornar isso algo maior. John coloca na liga Regulus, Sirius, Aberforth Dumbledore e Remus Lupin. No final do ano letivo, todos voltariam para suas casas. Brandon acaba sendo adotado por John Constantine, e se torna um ótimo aluno sobre tudo o que ele o ensinava. Mas Brandon, mesmo com tanto amor, ainda tinha muito rancor e ódio, o que possivelmente ainda vai gerar muita confusão no futuro. Bom, isso é tudo, espero que tenha gostado. Se tem alguma crítica pode comentar. Valeu, falou, e tchau.